todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Ela faz parte de uma série que nós estamos desenvolvendo em parceria com a CCE para tratar do tema telejornalismo e o audiovisual independente. A nossa programação vai até a primeira quinzena de janeiro e, como muitos de vocês puderam já participar, na quinta-feira da semana passada houve a primeira live, essa segunda. Vamos ter a interrupçãozinha aí para Natal, Ano Novo, e depois voltamos, né, dias 5 de janeiro, aí cai uma terça-feira, e depois dia 12 de janeiro. Então, eu e o CCE estamos oferecendo a vocês, né, que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a imagem como instrumento fundamental de informação em seus cada vez mais diversificados formatos. Tá? E essas lives, como eu já havia comentado na quinta-feira da semana passada, para quem estava presente, são um aperitivo para que vocês depois, né, para aqueles que se interessem, venham a fazer o curso, que é o Telejornalismo e o Audiovisual Independente, curso que eu dou pela CCE, um curso de extensão que dura 2 meses, todas as terças-feiras, vai começar 19 de janeiro, portanto, na terça posterior à nossa última live, e em que, né, eu abordo todos esses temas, né, dos quais a gente está falando aqui, com muito mais profundidade, e vocês podem também meter a mão na prática, né, onde a gente monta um programa, um telejornal. Eu mostrei aqui, inclusive, para quem não estava, é legal vocês, como a Raquel mencionou, ela perdeu a aula passada e aí vai assistir ao link que já foi enviado a vocês pela CCE, para que vocês assistam esse programa que eu passei, que é o jornal, o programa montado pelos alunos, não só do meu curso da graduação, que eu dou telejornalismo há quase 20 anos, no quinto período, mas também no curso de extensão, né? Então, assim, eu mostrei esses 2 programas feitos por alunos. E a gente consegue agora, virtualmente, né, foi um grande desafio pós-pandemia, passar a minha disciplina, que é completamente prática, para o online, para o virtual. Então, eu consegui criar como se fosse um estúdio virtual, né, vocês estando na casa de vocês, mas gravando um telejornal e a gente editando esse telejornal, vocês filmando também da casa de vocês com celulares e eu mostrando a posição adequada de câmera, luz, enquadramento, como segurar o microfone, né, que a princípio seria o celular também, mas tem pessoas que têm microfone, têm um equipamento em casa, e a gente coloca um teleprompter virtual, um switcher virtual, né, de onde faz o corte de câmeras. Então, vocês, alunos, podem estar gravando, né, um grupo grava, o outro faz o corte de câmeras com esse grupo que está gravando. Depois, inverte, né? Então, tudo isso é possível de ser feito agora nessas aulas do curso de extensão, tá? Eu já dou na graduação, mas a graduação é um curso maior, obviamente, né, porque faz parte da grade do curso de jornalismo para quem se forma, então dura 4 meses, e para vocês dura 2 meses, né, uma vez por semana, todas as terças-feiras, de 7 às 10 da noite, tá? E se depois alguém quiser obter mais informações, na página do CCE tem, mas qualquer coisa também podem entrar em contato comigo, tá bom? Bem, então, vale a pena vocês assistirem aos programas para que vocês possam interagir, né, e conhecer um pouco mais desse trabalho, que ficou bem interessante, trabalho feito pelos próprios alunos, de reportagem, edição e gravação do telejornal. É isso. Então, para quem é novo aqui, pode deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Brincadeira, gente, é porque, na realidade, a gente tem que estar o tempo todo familiarizado, né, em tempos de internet com essa linguagem. E hoje, obviamente, para falar sobre essa linguagem da internet, desse audiovisual independente, afinal, né, o tema da nossa live era assim, a independência possível, nada melhor do que esse rapaz que está aqui conosco. Eu chamo de rapaz porque foi meu aluno, né, eu falando aqui do curso da graduação, do quinto período, ele foi um desses alunos que participaram e presenciaram essa primeira aula online que eu dei no primeiro semestre de 2020, já que tomamos o susto com a pandemia e a minha aula presencial passou para online, né? E eu tive que me adaptar, passando, então, o meu curso e descobrindo todas essas coisas, né? Como eu falei até na aula passada, foi assim, a passos lentos, caminhando devagar, um dia depois do outro, e, meu Deus,
como é que eu vou fazer para eles gravarem de casa, a gente editar, montar um telejornal, né, ficar exatamente como eu fazia presencialmente. E, graças a Deus, o resultado acabou sendo super positivo. Eles adoraram, eu tive um feedback muito legal dos alunos me dizendo que eles não sentiram falta da prática, né? Porque eu até ofereci a eles, quando a PUC voltar com as aulas, de eles irem para o estúdio, gravarem lá, mexerem nos equipamentos, fazerem tudo que eles não puderam fazer, né, durante a pandemia. Mas eles disseram que assim, não sentiram falta dessa prática por a gente ter conseguido trabalhar online e ter feito tudo que a gente faria, né, no presencial. E o Edu foi cobaia, né? Foi um desses alunos que participaram desse processo, ajudou na montagem deste jornal, que, inclusive, eu mostrei para vocês na aula passada, né, que eu aconselho quem não viu a assistir para que vocês vejam o resultado. E, que é o Jornal de Casa, né? Eles intitularam desta maneira, deram esse nomezinho ao telejornal. O Edu foi um dos editores executivos. Então, nada melhor do que ele para falar sobre essas produções independentes, já que ele tem um programa, uma live, a gente não sabe muito bem como especificar, nem ele sabe, né? Ele brinca porque é um pouco de tudo, que é o Pode Entrar, né, que ele montou na internet. Também já foi roteirista do programa Conversa com Bial, é estudante, né? Então, assim, ainda nem formado mas já tem toda essa bagagem, isso que é muito legal. Acabou de lançar um livro, Na Curva do S, e foi convidado para falar sobre o livro no programa do Bial, né, na Conversa do Bial, Conversa com Bial, inclusive semana passada. Eu falei para os meus alunos, né, se quisessem assistir, seria muito legal, porque exatamente foi na quinta-feira, eu fiz a live e fiz a propaganda, né, para assistirem ao Edu, na própria quinta-feira. E ele também está com um projeto super legal, que ele vai dar em primeira mão aqui para vocês hoje, sobre uma ideia que ele teve de fazer uma espécie de... Sabe o programa da Astrid Fontinelli, de viagens, né, pelos... ela espera as pessoas no aeroporto de Guarulhos, né, as pessoas que estão embarcando, que estão voltando, né, que estão desembarcando. Ele teve essa ideia pelas rodoviárias do país. Então, super legal. O UOL comprou essa ideia, ele já gravou tudo, está em processo aí de montagem e já tem uma data definida para que o programa estreie no UOL e tal, porque ele agora é um colunista do UOL. Então, assim, ele tem muito a contar para a gente, né? Nada melhor do que hoje ele estar aqui para engrandecer essa live, que tem tudo a ver com esses temas, né, que nós estamos abordando aqui, que abordamos na aula passada, nessa, e vamos abordar nas 2 aulas de janeiro, com o Guto Abranches, depois eu volto a falar isso mais no final, e com o Arlindo Ferreira, tá bom? Então, fiquem à vontade depois para perguntarem, como vocês fizeram comigo, né? Já que na outra aula eu estava sozinha aqui, falando para vocês. Peço a vocês que, se vocês quiserem escrever depois as perguntas pelo chat, tranquilo, mas quem quiser também falar, ótimo, vai ser um prazer ouvir a voz de vocês, e aí a gente desmuta vocês, tá? E é isso. Edu, fique à vontade. Estamos aqui para ouvir você, as suas histórias, tá? E a sua trajetória. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Puxa, muito obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria estar conversando com todos vocês hoje nessa que é a última aula do ano, assim. Será que é a última aula desse ano? Porque, enfim, foi um ano que existiu e a gente sabe muito bem disso. E eu estava vendo a Flávia agora apresentar toda a ementa do curso e eu fiquei pensando assim, mídia independente. E eu me sinto muito mais mídia independente em toda a minha trajetória, apesar de ter passado pela TV Globo, apesar de ter passado pela CNN. Hoje estou como colunista do UOL e também da Época. Eu sempre fui mais mídia independente do que propriamente uma figura, um profissional ligado aos grandes veículos. Ainda que, momentaneamente, meu trabalho esteja sendo veiculado neles. Eu explico a partir de agora, porque vou pegar um comentário uma vez, eu não puxando sardinha, não. Uma vez, uma amiga minha, jornalista, que muitos de vocês devem conhecer,
a comentarista de política Basília Rodrigues, ela falou: o Edu é um jornalista empreendedor. E somente um ano como esse, com a pandemia, para aqueles que têm suas ideias no campo do audiovisual, nós que estamos aqui hoje, também que não somos, mas que estamos aqui hoje, só um ano como esse para fazer com que a gente faça empreendesse as nossas ideias, tirasse todas elas das caixinhas que temos guardadas, né? Todas aquelas caixas que temos guardadas de ideias. Eu vou começar de trás para frente, porque acho que vai fazer mais sentido. Não, vou seguir a linha correta, então, na construção. Por que eu estou falando que eu sempre me vi como mídia independente? Porque, aos 11 anos, eu acabei criando. Eu moro na Rocinha, nascido e crescido, ainda vou crescer, ainda irei crescer. Não sei para onde, para cima, não sei. Eu nasci na Rocinha, favela da Zona Sul do Rio de Janeiro, e aos 11 anos eu ajudei a criar o primeiro site de notícias, um veículo comunitário, um veículo de mídia periférica favelada, com o intuito de que, assim, naquele momento, 2011, entre 2010 e 2011, nós tínhamos um processo, né, acontecendo no Rio de Janeiro, era o processo da pacificação das favelas. Nós já tínhamos o Alemão, nós já tínhamos o Santa Marta, mas ainda não tínhamos a Rocinha, e estávamos caminhando para ter. E tinha muita expectativa naquele momento. E os moradores, os mais de 100 mil moradores naquele momento já queriam se ver representados nos grandes veículos de comunicação. E aí depois, é uma leitura que eu faço depois de ter passado por dois grandes deles, né? Há uma querência desses veículos, dos grandes veículos, de falar desses lugares, de falar das favelas, periferias do Brasil, mas nós esbarramos em dois problemas, que isso muitos de vocês devem vivenciar de perto, estando imersos a uma redação. Que o primeiro é muito pouco tempo para se falar desse lugar num telejornal, num programa de televisão. Às vezes você tem 2 minutos, às vezes você tem 1 minuto e meio. E aí, como é que você consegue falar de um lugar como a Rocinha, que, enfim, é maior do que muitos municípios do país? Só o PIB da Rocinha é o segundo maior do Rio de Janeiro e é maior, maior 20% do que metade dos estados, dos municípios que nós temos, ou seja, metade dos 5.500, aí eu já me perdi um pouco, mas mais de 5.500 municípios que nós temos espalhados pelo Brasil. Então, como é que você fala da Rocinha em 1 minuto e meio? Fica muito pequeno, o tempo é muito curto, o cobertor é muito curto. E o segundo problema que a gente acaba esbarrando às vezes a gente faz essa matéria desse lugar, pautas sobre diversidade, a gente acaba fazendo. Nós que estamos aqui, muitos de vocês, por estarem aqui, prevejo que tem alguma ligação com o conteúdo, né, do audiovisual, de mídia. Vocês sabem que nós fazemos e que nós falamos disso em reuniões, nós demandamos isso. O público demanda da gente, nós também demandamos de nós mesmos enquanto profissionais. Só que, às vezes, né, de 100 em 100 anos, pode acontecer uma pandemia. E aí o noticiário volta-se a falar sobre só um assunto, a pandemia. Então, tem momentos onde a gente tem que levar em consideração isso, essa consciência eu só adquiri passando por esses dois lugares, né, essas duas grandes mídias, porque, do outro lado, eu sou apenas a pessoa que recebo. E, claro, eu vou sentindo todas as faltas ali enquanto espectador. O Favela da Rocinha, o Sete Horas da Criar, nasceu justamente por isso, para suprir essa necessidade de se ver representado. E da forma como se queria ver representado, né? Poxa, são mais de 100 mil histórias. Como é que você pode reduzir apenas essas histórias à violência, né? À guerra, à insegurança pública que paira não só no Rio de Janeiro, mas que paira no Brasil todo, né? Então, por ali, pelo Favela da Rocinha, passei parcialmente 10 anos de minha vida. Tenho 22, então, assim, eu comecei com 11, muito prodígio, e aí esse é o momento que eu brinco, eu falo que eu odeio gente prodígio, porque começar aos 11, às vezes eu falo, né, nossa,
eu comecei há 10 anos, 11 anos. E aí tem gente que, muitas pessoas, né, que passaram pela academia, olham para mim e falam, você, 10 anos escrevendo? Eu falo, sim, porque se eu não vou chamar o que eu fazia de jornalismo, eu vou chamar de quê? E é um jornalismo hard news de impacto instantâneo, assim, no ato. Porque, e por que eu falo que é jornalismo comunitário? Não é só porque é feito na comunidade, porque jornalismo comunitário a gente tem que abrir um pouco os nossos horizontes. Jornalismo comunitário está calcado a apresentar e desenvolver serviços. Então eu falava ali da falta de luz, da falta de água, da estrada que não estava asfaltada, da pouca do não acesso aos serviços, que é o que a gente vai ver que tem ganhado grande aderência e abrangência na cobertura dos principais telejornais das emissoras locais aqui do Rio de Janeiro. Quando você vê que essas pautas acabaram entrando, por exemplo, no RJ. E o RJ hoje só é sustentado porque existe essa atenção ao jornalismo comunitário que acontece nas comunidades. E não só o RJ, você tem o SBT Rio, você tem o Balanço Geral, que nos últimos anos começaram a entender que sem essas pessoas, sem esses articuladores periféricos, não se conseguiria chegar ao público de fato. Porque, primeiro, a gente tem ainda um grande empecilho que é a grande mídia chegar a esses lugares, né, por conta de tudo que aconteceu, e aí o grande marco é a morte do Tim Lopes, por conta, né, do que a insegurança pública que eu disse que paira sobre o Rio de Janeiro em determinados aspectos, porque hoje você tem as conflagrações que acontecem por conta da polícia, por conta do tráfico e por conta hoje das milícias. Então, como é que você vai fazer com que o jornalismo, quem pensa o audiovisual, chegue nesses lugares? Só pode a partir dos articuladores próprios. E aí a principal demanda da grande mídia hoje, desses grandes veículos hoje, é tentar captar a demanda que eu trago, né, como profissional híbrido. Eu me vejo muitas vezes mais como espectador do que como profissional, do que como produtor de conteúdo. Mas o meu maior desejo é que a grande mídia, os grandes veículos, captem de fato essas pessoas. É quase uma trajetória que aconteceu parecida comigo, mas muito mais forte. Pegar essas pessoas que já estão produzindo, incluir, né, em suas equipes, em seus staffs, né, numa redação que torna muito mais diverso, muito mais rico, e você vai estar falando, não falando sobre, mas falando com. Eu acho que é uma das grandes coisas que eu também trago ao longo da minha trajetória. Mas só para terminar essa primeira parte, Favela da Rocinha. Por lá fiquei quase 10 anos e aí teve algumas mudanças de chave. É aí que eu começo a me ver mais como mídia independente, né? Já fazendo no Favela da Rocinha, mas nos outros lugares também. Em 2017, não sei se todos vão lembrar, a gente teve uma grande guerra que movimentou, uma guerra aqui na Rocinha que movimentou todo o Rio de Janeiro, justamente na semana do Rock in Rio. Não sei se todos vão lembrar, o Exército chegou à cidade, a Autoestrada Lagoa Barra, que liga para muita gente para quem não mora no Rio de Janeiro. A Autoestrada Lagoa Barra é uma via que passa por baixo da Rocinha, ligando os bairros da Zona Sul, o bairro a região mais cara do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, que é ali como se fosse o mercado financeiro, é o coração financeiro do Rio de Janeiro. Então, a Rocinha, grandiosidade, 100 mil pessoas, uma guerra num domingo, uma guerra começando às 6 da manhã, terminando às 2 da tarde, quase 8 horas de tiroteio ininterruptos. O país passa a olhar com outros olhos para a Rocinha, a voltar seus olhos para a Rocinha, porque a quilômetros daqui acontecia o maior festival de música a céu aberto do mundo, e a grande preocupação naquele momento era assim: vai ter Rock in Rio ou não vai ter Rock in Rio? Enquanto do lado de dentro uma guerra acontecia, era uma guerra que não estava tão distante. Ao fim daquele dia, um amigo meu, que muitos de vocês devem conhecer, Marcelo Tais, o Tais me ligou e falou: olha, tá todo mundo, eu tô lendo desde cedo, você tweetando e você falando, e as pessoas não estão falando do que está acontecendo aí dentro. E ele já tinha me visto colocar
que infelizmente pessoas foram baleadas, casas foram baleadas, alunos de pré-vestibular comunitário não conseguiram fazer a prova da UERJ, que era naquele final de semana, a prova da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Corpos tinham sido carbonizados ao longo da Estrada da Gávea, que liga São Conrado, que é um bairro tido como nobre, passa pela Rocinha e desemboca na Gávea, outro bairro tido como nobre, e onde está sediada a PUC-Rio. Então, ele tinha visto tudo aquilo, ele tinha se assustado, e ele falou, olha, eu sou colunista da CBN, e amanhã eu tenho 15 minutos ao vivo na rádio. Você não quer apresentar os meus 15 minutos, ao invés de eu falar qualquer coisa, você apresentar? Eu falei, topo, Marcelo. E aí fiz aquela apresentação no lugar do Marcelo Tais, no Jornal da CBN, primeira edição, na manhã. Eu Milton Jung e Cássia Godoy. No fim da tarde, eu estava na PUC-Rio, olha que loucura, me preparando para fazer uma prova. E aí o meu telefone apita, me ligam assim, oi, tudo bem? Aqui é a Fernanda Delmas, diretora executiva do Grupo Globo, do jornal O Globo. A gente ouviu seu depoimento, sua fala na CBN hoje, e a gente queria que você escrevesse um artigo. Isso era 13h30 da tarde. E eu falei, mas eu escrever um artigo sobre o quê? Não sobre tudo isso que você disse, assim, sobre essa coisa das pessoas não se importarem com o que está acontecendo dentro. E eu falei, olha, eu estou me preparando para uma prova que vai acontecer amanhã, a PUC. Eu estou estudando aqui, eu não tenho como parar. Não, rapidinho, assim. Eu falei, tá bom, eu topo. Quando eu tenho que entregar o texto? Olha, você tem que entregar o texto daqui 1 hora, porque nós já vamos fazer o fechamento do jornal. Naquele momento eu dei uma leve surtada, porque imagina, você tem 1h30, pela primeira vez você vai escrever para o Jornal Globo, e eu não sabia, e isso eu soube no dia seguinte, quando eu vi publicado, o texto veio na capa do jornal. Então, coisas que, enfim, eu não era uma outra responsabilidade que eu estava adquirindo naquele momento. Eu passava de mídia independente, de certa forma, para o colaborador de uma mídia sólida, construída, conhecida nacionalmente, o jornal mais importante do país, aos 18 anos. Então, era um mix de sensações. Essa foi a primeira chave, e a primeira chave foi virada muito rapidamente, porque 1 semana depois, mais uma vez, me preparando para uma prova, o Favela da Rocinha, como disse, o site, foi convidado a fazer parte enviar o convidado para fazer parte do Conversa com Bial. Nenhum dos meus colegas podia ir, e sobrou para mim. E eu estava para fazer uma prova no primeiro período da faculdade. E aí eu lembro que eu cheguei para uma das minhas madrinhas, que Flávia chegou a trabalhar, minha madrinha Bianca Armoneda, eu falei, o que eu falo para minha professora? Era de letras e expressão, algo do tipo, no primeiro período. Comunicação e... Acho que era comunicação e expressão, algo parecido com. E a Bianca virou para mim e vai falar, olha, você vai virar para sua professora e você vai falar que você vai fazer você vai ser entrevistado no Conversa com Bial e que isso já configura comunicação e expressão. Simples assim, como 2 e 2 são 5. E aí eu mandei aquela cara de pau de mandar a professora, você deixa, porque não era só fazer parte e faltar a prova, era ir para São Paulo, o programa é gravado lá. Então fui, enfim, liberado, voltei, fiz a prova, a participação não valeu como nota, mas a professora liberou para que eu pudesse fazer parte da gravação do programa. E aí, mais uma vez, a minha vida dá uma outra virada de chave. E eu vou me distanciando momentaneamente da caixinha ali do mídia independente para cada vez mais uma mídia que estava a serviço em determinado momento da grande mídia, mas que ainda atuava como independente, porque ao longo de toda a minha trajetória eu sempre escrevi e eu sempre fui convidado a colaborar como articulista. Aos 22 anos eu vejo que a minha
a minha trajetória, a minha carreira de quase 10 anos, mas, sobretudo, os últimos 5 anos, eu fiz o que todo jornalista gostaria de fazer ao final da carreira, que era virar articulista. Eu virei articulista muito cedo. Eu fiz o inverso. Eu burlei até algumas etapas que sinto sentir falta dessas etapas. Acabado a gravação do Conversa com Bial, muito emocionante, descemos eu e o Pedro Bial, que vocês conhecem muito bem, e aí ele vira para mim e fala: eu gostei muito de você, eu queria que você fosse roteirista do programa, eu quero que você faça parte da minha equipe. E aí, sem brincadeira, gente, aos 18 anos, Pedro Bial falar aquilo para mim, eu falei, ele só pode estar brincando. Eu lembro de ter virado, estirado a mão, o braço, naquela época nós poderíamos fazer isso. Vejam, assim, século passado. Isso faz só 3 anos, mas já parece que faz tanto tempo. E nós éramos mais jovens. Eu estirei a mão, apertei a mão do Pedro, virei obrigado e dei as costas. Eu falei, ele deve ter falado isso para qualquer outra pessoa ontem. Ele deve ter brincado, sei lá, para o Faustão, dizendo que o Faustão seria comentarista do programa dele. Por que eu vou acreditar nisso aos 18 anos? E isso foi em setembro de 2017. Em janeiro de 2018, há um convite formal, eu não esperava, para que eu fosse comentarista do programa para assuntos de periferia. E mais do que isso, que eu fosse, de fato, roteirista. Não estando somente atrelado a falar sobre assuntos de favela e de periferia. O Pedro, naquele momento, e eu disse isso na entrevista que dei semana passada, o Pedro foi uma das primeiras pessoas a acreditar em mim como um potencial produtor audiovisual. Você está na faculdade, você é jovem, você tem 18 anos, você pode estar fazendo muito mais do que as pessoas acham que você pode fazer. E aí nós temos algumas leituras que é sempre bom a gente pontuar. Por eu vir de um jornalismo periférico favelado e ser negro, os veículos tendem a convidar pessoas que têm as mesmas características que as minhas, para desempenhar os mesmos trabalhos. Ora escrever sobre racismo, ora escrever sobre genocídio, ora escrever sobre desigualdade, ora escrever sobre, enfim, uma série de questões que acometem, né, esta que é a maior parte da população brasileira. A gente está falando de 56,2% dela. Mas, naquele momento, o Pedro Bial me via como um potencial produtor de conteúdo que falaria sobre tudo. A partir dali, eu me credenciei não mais como mídia independente, mas como um produtor audiovisual independente, porque eu tive a total compreensão, eu fui levado à dimensão de que eu poderia falar sobre tudo. Bastasse eu estudar muito bem sobre aquilo, desempenhar um estudo muito ali, muito minucioso sobre aquilo que eu queria falar. Eu não poderia fazer achismos. Se eu quisesse ser visto, de fato, como um produtor audiovisual de conteúdo abrangente, eu tinha que me dar para aquilo. Então, esmero sempre a notícia, aos dados, aquilo tudo que pode me sustentar para eu, enfim, desempenhar qualquer argumento que eu possa vir a escrever, por ser, como eu disse, mais articulista do que propriamente um repórter, um jornalista, eu fui tendo essa dimensão, fui entendendo e fui querendo seguir essa trajetória. Por ali eu fiquei 2 anos, foram 2 anos muito ricos, porque você ter uma capilaridade de assuntos semanais. Pensa, qual é o jornalista, qual é o produtor de conteúdo que não quer uma semana para pensar em um programa, em um único programa? Ok, tinha semana que eu tinha 3 programas diluídos em 2 gravações. Hoje, a gente gravava no Conversa no primeiro ano, segunda, terça e quarta, e depois passou a ser quarta, quinta e sexta, e ocasionalmente às terças-feiras. Aí pensem, imagina você numa redação com pessoas brilhantes que passaram ali por Época, Jornal do Brasil, Jornal Globo, Revista Trip, enfim, tantos outros veículos e também programas de dentro da TV Globo. Semanalmente você tinha um assunto para falar, uma pauta para falar.
E aí você mergulhava nessa pauta. Isso é muito rico para mim, porque eu tive a oportunidade de fazer grandes programas. É tudo aquilo que o jornalismo não nos possibilita, porque jornalismo, jornalista é um ofício, uma profissão, é um profissional que come comida quase com a mão enfiando na boca, né? Você tem que fazer agora, é para agora, tem que subir, tem que editar, tem que falar, tem que fazer o off, tem que correr, você tem que gravar, não tem tempo. E muitas vezes o jornalista quer ter tempo, né, para poder fazer uma matéria bem estruturada, uma matéria com esmero. Se você chegasse para qualquer uma pessoa que pensa jornalismo, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, assim, o que você mais gostaria de ter? Tempo. Porque aí, né, você imagina, fala para você assim, você vai produzir um programa, produzir no sentido de estruturar pauta e roteiro, porque no Conversa não existe separação de pesquisa e de roteirista. E até mesmo quem faz a produção no Conversa com Bial não é uma produção mais que a gente conhece. A produção do Conversa com Bial cuida mais de transfer, locação do entrevistado. O que a produção do Conversa com Bial faz é isso. Todo o resto é visto como equipe de criação, porque somos todos, como disse, produtores de audiovisual, somos todos equipe de criação. Então, ora eu escrevia o roteiro, ora eu pesquisava, ora eu às vezes fazia os dois num programa só. Eu era o único a tocar o programa. Então, tinha essa riqueza muito boa de ter tempo e de me ver possível em diferentes frentes, o que era muito gostoso, era um trabalho muito gostoso. E podendo falar sobre tudo, né? Tinha semana que eu falava sobre... Teve uma semana que eu fiz um programa sobre milícia, no outro eu fiz um programa sobre a vida do Mussum, no outro eu fiz um roteiro para entrevistar o Saulo da banda Eva, no outro eu fiz um roteiro para entrevistar o Lulu Santos, no outro eu fiz um roteiro para entrevistar a Maria Bethânia. Então, aí eu também mesclava também com entrevista com uma pessoa... o Milton Neves, Milton Neves, não sei se é esse o sobrenome. Ele chegou a ser pensado, né, cogitado para ser ministro da Educação antes do Vélez. Olha só, como a gente está falando de coisas bem distantes. Então você tinha também, uma vez eu fiz o encontro do Kim Kataguiri com a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni, na mesma semana que eu tinha que fazer o programa do Mussum. Então era você também virar algumas chaves ali dentro do trabalho, porque eu separava, né, durante uma semana de criação, de realização de um roteiro, eu ficava minimamente 3 dias mergulhado no personagem, escrevia o roteiro, e aí esse momento você deve estar se perguntando, mas peraí, ele escrevia o roteiro? Então não é o Pedro Bial que escreve aquelas coisas que ele pergunta? Não, calma, ele escreve, mas primeiro nós damos a ele uma estrutura de roteiro parcialmente toda pronta, com o abre que ele faz, tudo que o Pedro está dizendo, nós damos tudo ali para ele, ele altera algumas coisas, ele pede para refazer, ou ele mesmo refaz, e, enfim, o programa está pronto. Bastidores, porque tem muita gente, quando eu falo, tem uma equipe de roteiro no Conversa com Bial, onde eu escrevi aquele programa, e a pessoa fala, não é o Pedro Bial, ele não é conhecido como o cara do textão, você está fazendo fake news. Não é isso. E também, e aí trago essa dimensão, né? Qual é a pessoa que não quer fazer um texto, entregar um roteiro, entregar uma pesquisa e ter como seu editor-chefe Pedro Bial, um dos maiores jornalistas do país. Então era muito rico, porque você estava dialogando com uma das figuras mais relevantes para a profissão e que também não se restringiu a ser só um jornalista. O Pedro abriu, né, suas garras para todos os lugares, né? Ele é um produtor audiovisual, cineasta, diretor, enfim. Por lá fiquei durante 2 anos e, mais uma vez, eu fiz uma mudança, fiz uma virada de chave na minha vida, que foi quando eu fui fazer parte da equipe de criação de uma série de dramaturgia, vejam só. Muitos de vocês já devem ter visto a primeira temporada. Eu fiz parte da criação da segunda, que só vai ao ar no ano que vem.
que é a série Segunda Chamada, que é a série de ficcional que fala da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu cheguei quando as meninas, né, a Carla Faur e a Júlia Spadaccini, estavam terminando de criar os 3 últimos episódios, então ajudei elas na pesquisa para isso, e aí eu fiz da segunda temporada até o 7º, do 7º para o 8º episódio. E era também, e aí, enfim, uma coisa, né, o Conversa é entretenimento, mas é mais visto como jornalístico do que entretenimento. E, enfim, é uma dinâmica de o que está quente, né? Vamos falar sobre assuntos quentes, entrevistas quentes com pessoas, com personalidades. No Conversa, para quem assiste, quem gosta, deve ter percebido. O entrevistado nunca é maior do que o assunto. A não ser que você vai entrevistar o Tony Ramos. O Tony Ramos é maior do que qualquer assunto. Mas, não sendo o Tony Ramos só por ser o Tony Ramos, nós vamos encaixar o Tony Ramos em um assunto. O Tony é conhecido porque fez a adoção de 2 crianças. Então, nós temos que falar sobre adoção. Aí a gente encaixa o Tony Ramos. Como a gente fez uma vez lindamente com o Bruno Gagliasso. O Bruno Gagliasso não vai só para falar da trajetória dele, ele vai para falar de um assunto específico. Aí sim a gente começa a encaixar todos, porque para muita gente que deve assistir, ver e é espectador de Conversa, a gente deve ficar assim, mas por que fulano ainda não foi? Por que não chamam o fulano? Por que não chamam o Beltrano? A estrutura do Conversa é um programa, é um assunto para cada programa. O meu, por exemplo, a entrevista que eu dei semana passada era para falar de jovens artistas periféricos, hoje com visibilidade. Escolheu-se falar da Rocinha, escolheu-se que seria eu e Maxwell, poderia ser qualquer outro, mas não veio a mente não veio primeiramente, vamos chamar o Edu. Não é assim que funciona. E na série era mudar, né, de fato, porque era sair desse conteúdo, né, um programa por semana, um programa diário por semana, híbrido de jornalístico com entretenimento, e fazer dramaturgia. Eu estava entregando, teve uma época que eu estava entregando a pesquisa em forma de fala já. Tamanho era a mudança que eu fui tendo. E foi muito rico poder passar pela escola, né? Porque para mim foi uma escola de quase 7 meses ali escrevendo dramaturgia, porque sempre foi um sonho. E também se ver possível em dramaturgia. Muitos de nós, produtores de conteúdo oriundos do jornalismo tradicional, muitos de nós, muitos da profissão, muitos colegas, passaram a escrever dramaturgia, passaram a escrever peças, passaram a escrever roteiros para cinema. Isso é uma constante que vem acontecendo nos últimos 10 anos. Enfim, com todas as plataformas de streaming, hoje isso ficou ainda mais... é um processo ainda mais em crescimento, assim. Muitos jornalistas, não se espantem se você vê um grande jornalista aparecer daqui a pouco ali, criação, durante uma série na Netflix, porque tem acontecido muito isso. E é um setor que enfim, paga muito melhor do que a profissão hoje de jornalista paga, por conta de tudo isso que a gente tem visto, a crise que nos acomete, sobretudo da profissão, os grandes meios de comunicação tendo que enxugar ali para conseguir minimamente fazer a produção do seu conteúdo. Só que meu sonho sempre foi atuar frente às câmeras, atuar como repórter de vídeo. Então lá fui eu, na última semana do ano, do último dia do ano, eu lembro que eu pedi licença da dramaturgia. Eu falei, o meu último dia na TV Globo tem que ser trabalhando com jornalismo. E eu cumpri o meu plantão trabalhando na Globo News no dia 30 de dezembro do ano passado, porque no dia 6 de janeiro eu já estaria começando na CNN Brasil como produtor de conteúdo. Todos nós éramos tidos como híbridos nos primeiros 2 meses e depois fomos alocados em nossos respectivos cargos. Mas durante 2 meses fomos todos ali
estávamos todos naquele balão de ideias, assim, o que vai ser esse canal, como é que nós vamos projetar. Edu, só rapidamente. É engraçado, né? Passam-se os anos, mas tudo continua da mesma maneira. Você viveu isso? Exatamente. Vocês, híbridos, e eu, né, em 96, quando estava me formando também, estreando na Globo News, sendo híbrida também, a gente super multifuncional, né? Sendo repórter, produtora, editora de texto, eu era apresentadora do Mapa Tempo, dos telejornais, um pouquinho de tudo. Então, é engraçado isso, né? Não é exato, exato. E vocês sabem, aqui aí eu confesso que foi muito engraçado para mim no início do ano, porque durante 2 meses, imaginem, como é que você cria um canal de televisão à época eu tinha 21 anos. Como é que você cria um canal de televisão aos 21 anos? Eu falei, o nosso maior exemplo de canal montado em um curto espaço de tempo foi a Globo News. Vamos ver o que a Globo News fez. E eu lembro de ter visto o mês antes inteiro, ininterruptamente, antes da gente estrear, o vídeo, o compilado, quem quiser, está no YouTube. Os bastidores da criação da Globo News. E aí, adivinha quem está nesse videozão, nesse clipezão de criação da Globo News? Flávia Rua. Jovenzinha, eu me equiparei tanto a Flávia ali. E foi muito mais engraçado porque eu estreiei uma semana depois de a gente ter começado a ter aula na PUC. Então eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, eu sei onde você estava em 96. Ele começou, né, sendo meu aluno no início de 2020, falando isso logo presencialmente para mim na PUC, né? Porque as aulas começaram presenciais, depois, por conta da pandemia, elas ficaram online. E aí, eu sei onde você estava em 96. Opa! Também aquele susto que veio ele com essa, né? No meio da turma, assim. Ai, ai. E era muito aquilo, assim, nós tínhamos pensado muitas coisas, desenvolvido muitas propostas de telejornais, de programas, de como seria, formatos, que foi uma escola que, de certa forma, o Conversa me deu, por ser visto como equipe de criação, e a dramaturgia me deu também. Eu gosto muito, isso é uma coisa mais fora dessa trajetória profissional, eu sou um apaixonado por comunicação, eu sou apaixonado por televisão. Eu gosto muito de ver formatos, eu vejo os formatos mais variados, os que me aparecem, né? Que são possíveis para que eu possa ver quando pagos, quando não pagos. Eu sempre estou caçando, eu gosto muito. Sou meio rato de formatos, assim, e de implementar a nosso jeito, né? A nossa fazer que esse formato se torne uma jabuticaba, no bom sentido, claro. E durante dois meses nós fomos instigados ali na CNN a fazer esse tipo de trabalho. E depois, claramente, nós somos alocados nos nossos respectivos cargos, eu atuando como repórter de vídeo, num horário que muitos de vocês devem se perguntar, mas, poxa, tinha gente assistindo nesse horário de televisão? Eu trabalhava de 9 da noite às 5:30 da manhã. Então, foi uma primeira trajetória. Tem gente assistindo. Tem gente assistindo, tem muita gente assistindo. Meia-noite às 7 já ligava telespectador, né, quando eu apresentava. Tem, pior é que tem. Não, tem. Você vai percebendo, você recebe as mensagens assim, olha, te vi, olha. E o primeiro jornal, eu, de certa forma, co-ancorava, porque inicialmente éramos eu e Elisa Vec, ela âncora de São Paulo, eu o único repórter das 3 praças da CNN, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, ao vivo. Eu ancorava da redação. O primeiro jornal da madrugada, a primeira leva de jornal, se chamava Newsroom, e tinha ali cerca de 20 minutos. A Elisa apresentava 10 e eu apresentava 10. E eu brincava, eu sou seu co-âncora, né? Só que a gente está separado, mas a gente está apresentando junto. E nós estreamos no dia 15 de março, no dia que a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde. Então, vejam, era no domingo. Tudo que nós pensamos durante 2 meses, tudo mudou. Porque como é que você implementaria um jornal? Todas as nossas ideias naquele momento tinham ficado velhas.
porque era o primeiro alarde, isso era um domingo, dia 15, eu lembro muito bem. Eu não estava trabalhando nesse dia, estaria trabalhando no dia seguinte. 16 de março, aquele rebuliço todo de o que está acontecendo, o que vai acontecer. A empresa mudou em 24 horas, a empresa apostou numa cobertura, e aí eu faço autocrítica aqui para vocês. Nós apostamos numa cobertura errática, falando sobre temas frios, com entrevistas frias e que não captavam o que estava acontecendo naquele momento. Do outro lado, a Globo News tinha se preparado para estar fazendo frente à estreia desse novo canal e, como tinha projetado muito bem a sua grade para aquele primeiro dia, soube captar isso da melhor forma possível, colocou o seu maior time e seu melhor time para atuar frente aos âncoras da CNN naquele dia, e fez isso brilhantemente, e tem feito isso brilhantemente ao longo desses últimos 9 meses. A CNN aprendeu em 24 horas, a empresa virou outra em 24 horas, depois teve que virar outra em 24 horas, porque as notícias foram chegando, a pandemia caiu no nosso colo. E ninguém tinha se preparado. Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Frente à TV Globo, nós não tínhamos estrutura nenhuma. O que nós tínhamos era uma grande quantidade de profissionais espalhados em 3 estados do país, alguns colaboradores espalhados por alguns municípios chaves no nosso país, e só. Nós não tínhamos acervo, nós não tínhamos equipamentos, nós não tínhamos absolutamente nada. Tudo foi feito ao longo daquela primeira semana e ainda é muito feito ao longo desse primeiro momento, porque, vejam, só 3 escritórios, a maior parte é feita, pensada a partir de São Paulo, então os escritórios que não são São Paulo, Rio e Brasília acabam sendo ali os steps, dão auxílio, dão força para que esse escritório-mãe possa sim fazer o seu trabalho. Então, foram momentos de refletir a profissão quase numa volta muito rápido. Teve uma hora que eu falei, gente, eu estou me sentindo super-homem dando volta no filme, em volta da Terra, porque a cada dia a gente está fazendo de um jeito diferente, a gente está aprendendo como se comunicar, o que está comunicando, como está comunicando, o que está pensando. Muitas das ideias morreram, como eu disse, muitas outras tiveram que mudar para serem implementadas e irem para o ar. E por ali fiquei durante 7 meses, todos os dias, de 9 às 5h30 da manhã, cobrindo o gabinete de crise daqui do Rio de Janeiro, cobrindo o fechamento de todos os estabelecimentos, de todos os serviços no Rio de Janeiro, cobrindo coisas, temas que estavam acometendo o país inteiro, a pandemia, os reflexos da economia, o que estava parando, como é que a sociedade estava se portando frente a esse novo caos chamado coronavírus, os nossos representantes, e não só, porque teve um momento que a pandemia começou ao longo, teve ali o ápice da nossa cobertura, foi março, abril, maio, junho. Quando veio julho, eu senti que a chave, o modus operandi havia se voltado todo para a cobertura já política, porque era um ano de eleição. Então, muita coisa começou a acontecer e cair no meu colo. Por exemplo, a primeira apreensão da casa do Witzel, do nosso governador em estado de investigação, caiu no meu colo. Estava saindo da redação já, às 5h30 da manhã, a Polícia Federal estava chegando à casa dele. A casa dele e ao Palácio Laranjeiras. Aquilo dali caiu no meu colo e eu passei a ser um setorista da cobertura do Witzel. Assim, o impeachment vai sair ou não vai? E foi justamente a minha última. E, além disso, claro, Queiroz, a prisão do Queiroz. Eu lembro de ter estado no dia seguinte em Bangu, cobrindo ali a estadia do Queiroz, que ainda está lá preso. E foi a minha última cobertura lá, minha grande última cobertura lá, porque depois de 7 meses, eu fiquei
7 meses e meio trabalhando ali. Como eu disse, 6 desses trabalhando de 9 da noite às 5:30 da manhã. Tinha que conciliar a faculdade, tinha que conciliar a vida, apesar de estarmos no meio da pandemia, eu tinha que fazer coisas, né? Mãe, sobrinha, filha, casa, como é que eu penso isso tudo? Tive Covid no meio da história toda, fiquei 18 dias isolado, então foram momentos onde eu comecei a sentir uma estafa muito grande e eu já não estava me vendo mais representado naquele jeito de se fazer audiovisual. Eu falei, eu não posso ficar nessa caixinha, isso aqui não está bastando para mim, porque, como eu disse inicialmente, nós somos instigados a pensar conteúdo, a sermos produtores, a pensar coisas diversificadas, mas em determinado momento o jornalismo hard news ficou muito mais hard news do que imaginava. Virou hard news. E você não tinha nenhuma válvula de escape você não tinha nenhum respiro. Então, imagina, quem estava ali todo dia cobrindo e dando o número de mortes, todos os dias, todas as noites, sem nenhum tempo para descanso, podendo dormir só 2h30 dia. Tem um momento que eu falei, olha, isso aqui não está me fazendo bem. E aí eu pedi desligamento. Fui o primeiro da empresa inteira, assim, abrir a porteira, porque depois veio muita gente. Que e depois falaram, mas... Que coragem. Não, mas aí eu digo a vocês todos que já devem fazer parte, ou se não fazem, vão fazer, ou podem ter feito, a gente tem que estar feliz com o que a gente está entregando. Com certeza. A gente tem que estar feliz, porque no momento onde você não está feliz, não faz sentido, tem que fazer sentido. Eu não posso entrar no ar todos os dias e me bastar somente porque a minha cara está entrando no vídeo e eu vou ficar conhecido e eu vou ganhar mais seguidores. Primeiro que eu faço comunicação, jornalismo, eu penso produto para todo mundo. Segundo que eu penso para sensibilizar. Terceiro que eu penso, sobretudo, porque eu veria. Todo texto que eu escrevo, todo programa que eu já faço, eu penso inicialmente assim, será que eu veria esse programa? Será que eu leria esse texto? Porque se me impacta em alguém. Então eu tenho que ser respeitoso com essa pessoa. Eu tenho que ter muito isso na minha cabeça. Eu tenho isso muito na minha cabeça. E televisão é aquele, né, tem o bichinho que morde as pessoas, infelizmente, né? E a vaidade, o ego, que eu falei também na aula passada. Não, exato. Perigoso, né? Exato. E você acaba sendo tolhido por todas esses aspectos da vaidade, do ego, do apenas eu vou estar fazendo porque minha cara vai estar aparecendo na televisão. E isso tem um momento que você fala assim, caramba, mas jornalismo não é ser ponte entre histórias, não é ser ponte entre pessoas? O que eu estou querendo ser? Por que eu estou me desvencilhando desse argumento que para muita gente pode ser um argumento que vai fazer a pessoa entrar na profissão, vai fazer a pessoa entrar, né, na área, né? Eu sou um comunicador. Uma vez, escutando uma amiga minha dizendo, e aí eu trago a vocês, ela falou, Edu, eu fiz uma brincadeira com ela, eu falei, você é jornalista, mas você virou cineasta, você é atriz? Ela falou, Edu, eu fiz comunicação social, eu tenho 3 habilitações na minha carteira, eu sou cineasta, eu sou publicitário, eu sou jornalista, eu sou tudo isso porque eu gosto de gente. E para gostar de gente, para estar fazendo bem esse trabalho, eu tenho que estar feliz, porque se eu não estou feliz, as pessoas vão ver na televisão. O bom de fazer televisão é que eu posso chegar à casa das pessoas pela televisão e eu posso estar indo a lugares que eu nunca poderei sequer imaginar. O ruim de fazer televisão, quando você aparece amuado, você está triste, as pessoas mandam mensagem para você, as pessoas vão perguntar, as pessoas vão querer saber, as pessoas vão sentir na sua fala, no seu tom, no seu olhar, se você sorriu, se não sorriu. Isso começa a ser uma questão para quem está assistindo. Não tem como desvencilhar isso, não tem como desassociar. Nós estamos na casa das pessoas todos os dias.
elas acabam entendendo que são parte da nossa família e nós entendemos também que fazemos parte das famílias delas. Vez ou outra você acaba esquecendo, mas quando eu entrava no ar meia-noite, no nosso primeiro, eu estava me comunicando para quase 500 mil pessoas. Caramba, 500, você pensa, se você parar para pensar nisso um dia, você não faz seu trabalho, mas você está falando com alguém e essa pessoa sente tudo aquilo que você está sentindo. Televisão é isso, é como a gente está aqui, vocês estão vendo a gente. E foi por esse entendimento que eu resolvi sair. Sair sem absolutamente nenhum prognóstico. Eu falei, agora eu vou voltar, depois de tantas viradas e tantas voltas à Terra, eu vou voltar a ser o mídia independente, de lá atrás. Vou fazer aquilo que eu comecei a fazer há 11 anos. Olha como a vida é doida. A vida, essa caixinha de surpresa, vai colocando a gente em cada uma, né? Porque depois de 11 anos eu voltava a querer ser aquilo que eu inicialmente tinha sido lá no início. Então, foi um processo de quase 5 meses de extremo cansaço, eu posso aqui confessar. Porque quem é a pessoa maluca que vai pedir demissão de um grande veículo no meio de uma pandemia, com altas emissões em risco, com demissões acontecendo, com acordos para não se demitir, tendo sido escritos, feitos por diversos veículos? Então, ao mesmo tempo que eu fui muito corajoso, e eu hoje encaro isso como um bom feito, tudo poderia ter dado errado. Tudo poderia ter dado errado. E, de certa forma, em algum momento eu fiquei com muito medo de dar errado. Mas eu sabia que, mesmo se desse errado, a decisão havia sido minha e de que, apesar de, eu não estaria mais me submetendo a nada que me fizesse infeliz. Hoje, a benesse de ser um mídia independente, hoje eu me sinto como uma emissora. Hoje, com o meu celular, com o meu texto, com a minha imagem, eu me sinto como uma emissora. E eu também quero aqui cutucar vocês, se já não são, a fazer isso. Porque muita gente muitos colegas meus da faculdade, muitos alunos da Flávia, muita gente que já passou por ela e muita gente que ainda vai passar, vocês devem conhecer, o ápice da nossa profissão é estar nesses lugares. Muita gente entra na faculdade falando: eu quero ser jornalista da TV Globo, eu quero ser âncora da CNN, eu quero escrever para a Época, eu quero ter uma matéria publicada na Piauí. Depois que você passa por esses veículos e você sai, e sobretudo sai porque você pediu demissão, as pessoas viram para você e falam: e agora? Para onde você vai? Porque nós nos convencionamos a acreditar que o ápice da nossa profissão enquanto jornalista, enquanto produtor de conteúdo, é estar nesses lugares. Quando não, o ápice da nossa profissão é estar no lugar que nós queremos e, sobretudo, felizes. Não será auge se eu estiver na CNN infeliz. E eu também não posso achar que a CNN é o meu último patamar, né? Olha, Edu, o Júlio César está batendo uma palminha aqui para você, viu? Ele gostou. Não, porque é justamente isso. É muito isso. Outro dia, eu estava numa reunião com jornalistas e nós comentamos de alguma colega que havia saído de um determinado veículo e tinha ido para outro, que é muito bom, é muito conhecido, mas que não é esse primeiro que eu disse. Assim, são dois muito potentes, mas que na balança, o de onde ela tinha saído é um pouquinho maior, tá aqui, assim, em cima desse que ela foi. Ele falando: nossa, mas quem é a pessoa que vai sair desse lugar? Aí eu falei: eu sairia. Se eu não quisesse, eu sairia. E aí eu já pego. Ótima pergunta, Thiago, meu amigo, meu parceiro, ótima pergunta. O futuro da TV
É justamente isso que eu estou dizendo. É todos nós que somos produtores audiovisuais, produtores de conteúdo, não pensarmos que nossas trajetórias têm que passar por essas grandes mídias. Você, Thiago, hoje, a partir do conteúdo que você produz, que você quer produzir, que você deseja fazer, você é uma emissora. E você pode alcançar muito mais gente com a sua estrutura do que a estrutura desses lugares. O que eu estou dizendo aqui, com outras palavras, hoje é muito melhor para mim ser um produtor audiovisual, um produtor de conteúdo, que se atrela, as marcas se atrelam a mim. Não sou eu que quero me atrelar, claramente. Não estou romantizando, não é isso. Eu estou dizendo que não queiram projetar nesses lugares o porto onde vocês podem atracar. Creiam que vocês são os portos, que vocês podem ser as pessoas que vão estar recebendo pessoas, recebendo gente. E que o entendimento, a gente precisa ainda... É porque aqui no Brasil não é muito claro isso, mas quando você vai... você volta o seu olhar lá para fora, Estados Unidos, sobretudo, muitos grandes jornalistas saíram de NBC, saíram de BBC, saíram de CNN para fundar suas próprias produtoras. E eles produzem os conteúdos para esses canais. A gente tem alguns colegas, eu e Flávio, que nós conhecemos, que fazem parte da nossa trajetória, que por muito tempo, e hoje ainda fazem isso, e que estão seguindo uma trajetória linda, de grande sucesso. O futuro é esse, para mim, Thiago. É nós nos atrelarmos a fazermos um conteúdo, sermos mídia independente, fazermos um conteúdo agora para a Netflix, e dali a pouco eu fazer um para a Amazon, o que não inibe de eu fazer para a Globoplay, o que não inibe de eu apresentar um projeto, um programa para a Globo News, ou para a CNN, ou para qualquer outro canal, mas tendo a possibilidade de ser esse ator que vai decidir o que eu vou produzir, como é que eu vou produzir, para quem eu vou produzir, a quem eu quero comunicar, como eu quero comunicar. Eu acho que essas são estruturas que, para quem quer hoje estar no mercado, isso tem que estar muito discernido na cabeça, as pessoas têm que maturar essas perguntas, né, esses tópicos com bastante calma, com bastante discernimento, de fato, porque aí ele consegue virar a chave. Né? Você não precisa estar dependendo da TV Globo, até porque claro, estou reduzindo muito o tempo, mas daqui a 5, 10 anos, a TV Globo não vai existir. Daqui a 5, 10 anos, a CNN não vai existir. Quando você vê um processo como o Somos Todos Uma Só Globo, onde eu fui uma das pessoas que vi isso acontecer de perto, porque antes de trabalhar no Conversa com Bial, eu trabalhei, veja só, como jovem aprendiz na área de finanças e infraestrutura da Globo. Eu vi o projeto Uma Só Globo nascer. Quando você vê que a maior emissora do país, a terceira maior do mundo, está colocando o seu conteúdo todo numa plataforma streaming, e você tem uma queda das pessoas que estão assistindo TV aberta, e você consegue chegar em muito mais gente fazendo esse streaming, você começa a entender que não é mais rentável apostar na TV, a TV sólida que a gente conhece, está fazendo esse ano 30 anos, e nós temos que apostar agora no conteúdo audiovisual para a internet, para os streams, para as plataformas, estarmos ali linkados, ter uma ponte com essas pessoas, produzir para essas pessoas, e produzir para mais de uma produzir para mais de uma plataforma e mais de um conteúdo. Porque é o que tem feito, isso é o que tem acontecido muito hoje. Gente que tem agora um projeto com a Amazon, claro, um projeto muito bem fechado, estruturado, etc., está produzindo outro para o Netflix. Então, você começa a atuar para esses dois, você começa a abastecer. O que o streaming hoje carece é de abastecimento de ideias, de bons formatos, de bons conteúdos. E nada melhor do que a gente, mídia independente, que tem essa flexibilidade, para estar atuando nesses lugares. Não vou romantizar. Para o início é mais difícil, eu não vou mentir, foi para mim. Eu passei 5 meses últimos agora penando, porque até você empreender, eu tive a sorte do UOL virar para mim e falar, olha, a gente
segue o teu trabalho, a gente te conhece, a gente sabe que você passou pela TV Globo, pela CNN. O que você tem para nos oferecer? Você tem alguma coisa em mente? Você quer oferecer? A gente tem uma porta aberta. E não é só para mim. As pessoas que estão querendo empreender, que estão querendo virar, ou que já são produtores audiovisuais independentes, e com uma boa ideia, e que é uma ideia que às vezes, até muito simples. Veja só, o projeto que eu ofereci 3, 2. Um deles era o Pode Entrar, que eu já vou comentar, mas um outro era uma série mais documental, sobre assuntos ligados aos Objetivos do Desenvolvimento, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas, e o outro era esse, que era um formato muito assim, simples. Simples no sentido de o formato se... O que é o formato? Ele se estrutura de que forma? Alguém está entrevistando pessoas que estão na rodoviária. Qualquer pessoa. Uma pessoa que está embarcando, uma pessoa que está desembarcando. Como é que a gente pode fazer para pegar a maior diversidade de histórias? A gente vai ficar num lugar só, como a rodoviária do Tietê, em São Paulo, que é a maior rodoviária da América Latina, ou nós vamos fazer isso de forma integrada com outras rodoviárias? Nós vamos fazer com outras rodoviárias. Nós fizemos São Paulo, Ceará, Manaus, Porto Alegre. Eu fiz 1,5 semana de viagem, apresentei a ideia, eles toparam, eles compraram a ideia e nós fizemos. Eles dispuseram um operador de som e um câmera, e lá fui eu durante 1,5 semana, ali com todos os cuidados necessários, obviamente, eu e a equipe, fazer esse projeto. E era uma coisa que eu sentia que faltava. Não faltava só na TV, mas faltava para o conteúdo da internet, porque também é isso. Muitas vezes a gente fica assim, puxa, imagina como é que eu vou trazer para quem já está trabalhando na TV, né? Às vezes a gente pensa muito com cabeça de TV. Como é que eu vou implementar isso na internet? Ou quem pensa com cabeça de internet, como é que eu vou implementar isso na TV? Pode ter ali um casamento, esses dois jeitos de se comunicar? Pode. E o bom dessa história toda, é que quando você é um produtor audiovisual independente, você pode sugerir isso. Olha, isso aqui vai para a TV. Olha, isso aqui vai para a internet. Quando submetido a um grande veículo, muitas vezes essas ideias, quando você as vende, as ideias acabam tomando outros rumos que você não sabe quais são. Acaba fugindo um pouco daquilo que você inicialmente pensou. Para fechar sobre isso, o projeto é esse, o Na Estação. Estou super ansioso, a gente já está começando a fazer a montagem e tem previsão de estreia para fevereiro ou março. Muito rico, gente, porque é isso. Me deu muito medo, eu não vou mentir. Me deu muito medo porque no meio da pandemia eu saí da minha casa para fazer, saí da minha casa para fazer um projeto audiovisual, entrevistando pessoas que poderiam ou não estar com máscara, e grande parte delas estava, porque tinham que viajar, enfim, tinham que seguir todas as recomendações das operadoras, né, de agências de viagem, de ônibus. Mas, sobretudo, era ter essa riqueza, era um tiro no escuro, literalmente, porque uma coisa é você sair da redação assim, olha, Edu, você vai cobrir hoje o gabinete de crise, quem vai estar lá é o presidente, o governador e o prefeito. A outra é falar, Edu, vem para a redação e dali você vai poder montar. Hoje não tem pauta para você, hoje você vai montar a sua pauta. O que você quer? E é pensar que a cada pessoa era uma matéria, era uma pauta. E o mais legal, se eu puder trazer para vocês, assim, já de curioso, e que me ensinou muito, e que eu acho que falta
a profissão, a pessoa que pensa conteúdo, a gente tem passado por tempos muito extremados, onde a gente quer falar, quer fazer, para dar demanda de muitas urgências, né, que são muito necessárias. E se são urgências, são muito necessárias a alguém. Mas, olha, não tem nada melhor do que você mudar de lado e ir para o lado da escuta. As pessoas estão carecidas de alguém que as escute. Então, era eu, por 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, escutar alguém que estava querendo apenas dizer. E justamente eu, jornalista, pessoa de quem, né, as pessoas esperam muito para que tenha uma palavra, era eu calado e muito atento, porque era eu me vendo como uma antena. Eu estou num ambiente ruidoso como uma rodoviária, tem ônibus saindo, tem ônibus vindo, eu não sei o que está acontecendo atrás de mim, eu sei o que está acontecendo na minha frente quando eu estou batendo papo com aquela pessoa. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu estava entrevistando um casal, a mulher em Manaus. A mulher ia para encontrar a mãe depois de 7 meses, assim. E eles eram empreendedores juntos, os dois. Ela de Manaus, já casados há 15 anos, ela de Manaus, ele de Cascavel, mas moravam lá em Manaus. E aí, muito boa a conversa, casal muito simpático e tal. E eu brinquei, eu falei, puxa, quando você for para Cascavel, você me chama, porque aí eu quero estar com vocês e tal. Manda mensagem, eu estou indo para lá. Eu iria para o sul depois dessa viagem em Manaus. E aí, terminou, eu falei, obrigado, gente, corta. E aí ela falou assim, não, daqui a pouco quem está viajando é ele. Eu falei, por que você daqui a pouco está viajando? Porque inicialmente eles tinham me dito, eu estou primeiro indo viajar por conta da grana, né? E ele vai depois. Mas ele vai para a cidade natal dele. Ele está com muita saudade da família. Eu falei, mas isso você não falou na conversa. Por que você está com saudade da família? Ele falou, porque eu perdi meu pai para a Covid-19 e meu tio morreu semana passada. Aí eu falei, volta. E fui, e retomamos a conversa, e retomamos a gravação. Porque aí, sabe assim, um anjo passa pelo seu ouvido e você tem que estar muito aberto. Porque para muita gente, se fosse não uma matéria normal, uma matéria ali, né, factual, era a conversa da mulher que está indo para ver a mãe, que não vê há 7 meses, o casal muito simpático e acabou. E isso entraria como uma conversa adicional, aquela que a gente tem, a Flávia sabe muito bem, que é aquela que você está terminando a entrevista e fala obrigado, boa sorte, obrigado pela entrevista. Seria isso. Era conversar, eu olhei assim, era ter um feeling assim. Eu olhei para uma SG, né, uma assistente de limpeza da rodoviária do Ceará. Eu falei, aquela senhora está me chamando a atenção. Aí fui conversar com ela e comentamos ali da falta que ela sentiu ao longo desses últimos tempos das pessoas ali na rodoviária, né? O número de viagens diminuiu e tal. E para terminar, eu falei, para onde você quer viajar depois que a pandemia passar? Ela falou, não quero viajar, não. Aí eu falei, por que você não quer viajar? Aí ela falou, na verdade, eu nunca viajei. Aí eu falei, nunca viajou? Aí eu falei, você está há quanto tempo trabalhando aqui como funcionária da limpeza? Ela, há 22 anos. Eu falei, você nunca entrou no ônibus para viajar? Ela falou, não. Aí eu falei, o que te impede hoje de entrar dentro desse ônibus viajar? Ela falou, primeiro, meu filho, porque a passagem é cara. E segundo, que eu estou ajudando meu filho a pagar a faculdade de odontologia dele. Aí eu falei, a realização do filho é a sua. Ela falou, Eu falei, você vai ficar feliz quando ele tiver com canudo na mão? Ela falou, vou. Aí eu falei, então a comemoração ao final da faculdade é vocês viajarem, né? Ela falou, se a gente tiver um pouquinho mais de dinheiro, a gente vai conseguir. Então era isso, era também estar sensível, era saber captar, saber ouvir, que é uma coisa que, infelizmente, a nossa profissão vai tolhindo essa possibilidade por conta da correria que eu disse anteriormente, né, no início da conversa. E fiz também o Pode Entrar. É daí que saem as melhores matérias. É daí, porque quando você...
esse olhar, né, que mexe com esse emocional. Não adianta só o racional, né, o ego do jornalista que acaba entrando muito. Tem que ter esse senso, essa sensibilidade, esse olhar para o outro, a simpatia, essa solidariedade, que foram essas coisas que foram tão presentes agora, nesse momento de pandemia, né? Que a gente viu quem fez com o outro, quem também não fez, mas que foi tão importante nesse momento e que é extremamente importante na nossa profissão, né? Não, imagina, Flávia, imagina a gente que está assistindo. É um projeto como esse, é um projeto de humanidade. Se eu não me colocar, No lugar do outro. se eu ficar ali com a áurea de jornalista, eu não vou conseguir que essa pessoa confie em mim, porque era eu chegando já com a câmera ligada e falando para onde você está indo. Sim. Se eu falo com essa pompa de jornalista, ela não vai falar absolutamente nada. Teve uma história que eu falei... Você inibe, né, o entrevistado. Já é a uma nossa câmera, profissão já é uma câmera, já é um profissional chegando ali, né, jornalista. Acabou, ele não fala. Não, Né? na CNN eu tinha muito isso. Uma vez eu fui cobrir a porta de um hospital e eu estava de terno, gravata, blazer, num calor infernal e as pessoas ali saindo sem ali o mínimo de, assim, de amparo. Eu falei, por que está assim? Por que eu estou assim? Eu estou falando com ela, estou falando de número de mortes. Isso não é normal. É um projeto de humanidades, né? Era eu sair desse papel encastelado que a gente acaba se colocando, sobretudo os jornalistas, era sair desse papel encastelado e era colocar. Teve uma senhora que eu entrevistei que o nome dela era Maria Lúcia, o nome da minha mãe é Lúcia. Eu falei, poxa, você é quase minha mãe. E aí eu comecei, aí eu fui falando, assim. Então era trazer essa dimensão. Eu acho que para muita gente que não... Isso está presente em toda a minha trajetória, por eu falar muito de questões ligadas ao território que eu vivo, a Rocinha, muita gente, e isso é uma coisa que eu percebi também no livro, que eu fui convidado a escrever, se eu não contasse... Eu sei que caiu muito no comum, mas eu tinha que fazer... Eu acho que o nosso principal dever hoje é saber captar os sentimentos, é ser empático ao produzir algo. Não pode ser só algo para assim, para preencher alguma lacuna de algum jornal, etc, etc, etc. Tem que mexer, tem que emocionar. Você tem que se emocionar fazendo, porque senão você não consegue chegar no outro. Foi assim, foi pegando esse entendimento que eu fiz o livro, que foi uma das coisas mais loucas da minha vida, porque eu passei 2 anos dizendo não para 2 editoras muito grandes. Uma delas foi a que publicou o meu livro, a Todavia, e a outra a Companhia das Letras. Eu passei 2 anos dizendo não porque eu não acreditava ser essa pessoa possível e capaz de escrever um livro na idade que tenho, com as características que eu tenho, morando numa favela, enfim. E eu falei, como é que eu vou fazer? Nesse momento, como é que eu posso unir quem não mora aqui na Rocinha, quem não mora no Rio de Janeiro, que essa pessoa sinta as mesmas coisas que eu vivencio? Eu só posso fazer isso com o sentimento. Eu só posso estender a mão para essa pessoa, claro, com muito álcool em gel, mas eu só posso estender a mão para essa pessoa se eu tiver sentimento ali, se eu tiver entregue. Se eu não tiver entregue, eu não vou conseguir. E sabe o mais bonito, gente? É quando alguém lê, alguém termina de ler e manda para mim e fala, cara, eu me senti como se eu fosse um morador da Rocinha, porque o livro Na Curva do S, apesar de eu ser esse morador da Rocinha, apesar das histórias se passarem quase todas aqui, é um livro que fala da gente. E quando eu falo da gente, eu falo de Brasil. Eu falo de questões que tocam muito o brasileiro. Pessoas, eu vi gente aqui falando que pode tocar alguém que está em Partido dos Alferes e que não mora aqui na Rocinha. Pode tocar alguém que está no Espírito Santo. Pode tocar alguém que está em Brasília. Pode tocar alguém que está em Manaus. Pode tocar alguém, porque são histórias. Depois eu recebi isso muito bonitinho de uma pessoa. Ela falou, é claro que a pandemia fica evidente no livro, mas ela não é
a protagonista. O protagonista são as relações humanas, o valor do humano frente a essa pandemia. E a forma como eu escolhi fazer isso, a forma como me foi possibilitado isso, foi muito bonita, porque é um livro ficcional. Eu, naquele momento, ainda estava na CNN quando eu topei. E eu falei, eu não quero fazer um conteúdo jornalístico, porque o conteúdo jornalístico eu já estou fazendo diariamente. Eu quero também fazer algo que acalante a pessoa que está lendo essa história. Eu quero falar dessa realidade com os olhos de pessoas que podem ser eu e também podem não ser eu. E podem ser alguém agora, nesse exato momento. Então eu falei, eu vou para o caminho da ficção. E foi muito gostoso criar esses personagens, né? Novamente, ser antena, porque era tudo aquilo que eu ouvi ao longo dos últimos 10 anos enquanto produtor de conteúdo, mas também o que eu ouvia nesse momento, né? Grande parte do livro eu pensei enquanto eu estava isolado, e o resto eu fui fazendo ali enquanto trabalhava na CNN. Logo depois eu tive 1 mês e meio para fazer essa loucura. Eu parei o livro em 1 mês e meio, então foi muito curto. Eu não tinha também muito tempo para filosofar, eu tinha que ser direto. As histórias tinham que ser muito diretas. Então eu acho que teve essa, eu tive essa, foi me possibilitada a capacidade de chegar às pessoas nos últimos trabalhos que desempenhei, muito através da sensibilidade, do olhar para o outro, mesmo sendo jornalista, tendo essa dimensão de que sou um mídia independente, um produtor independente de conteúdo que, enfim, está atuando em diversas frentes, né? E por que não? Se vê, acho que o que eu posso ir deixando, se vocês já não têm, por favor, passem até agora, porque senão eu vou puxar a orelha, e a Flávia também, se vejam como pessoas possíveis criando. As profissões ligadas ao conteúdo audiovisual precisam disso urgentemente. Dessas pessoas que precisam criar, né? Lembra da brincadeira, lembra da resposta atrevida que eu recebi de uma amiga, que eu sou cineasta, publicitário e jornalista? É isso, vocês fazem comunicação social, né? Não tem nada melhor, né? E eu acho que tem coisas, tem assuntos, tem projetos, formatos, enfim, ideias que só podem ser desempenhadas pelo cinema, só podem ser desempenhadas pelo jornalismo, só podem ser desempenhadas pela publicidade, e que só podem ser desempenhadas por vocês. É quase o entendimento do Glauber, né? Uma câmera na mão e ideia na cabeça, o celular na mão, em papel e caneta, ou papel e lápis junto. Você é uma emissora, você é uma Flávia Rua News, você é uma Edu Carvalho News, e assim por diante, se veem como possíveis. Quem pensa hoje conteúdo tem que estar com isso muito bem cristalizado na cabeça para que possa, enfim, produzir e chegar a outros lugares. E aproveita, Edu, e fala também um pouquinho do Pode Entrar, que você ia mencionar, mas acabou emendando com outro assunto, por favor. O seu programa live, né? Não, Pode Entrar foi justamente... eu estava muito ainda na vibe, né, com a verve da TV. Eu falei, poxa, depois a Flávia disse, né, depois, a TV tem um bichinho que morde, né? É impressionante, você quer estar ali todo dia ao vivo. Eu falei, como é que eu posso fazer isso? Eu falei, poxa, eu sempre quis ser um apresentador de talk show. Aqui no Brasil, a gente não tem a figura do apresentador de talk show novo. São sempre os mais velhos. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, por um tempo, você teve o David Letterman, mas hoje você tem o Jimmy Fallon, que é hoje o maior. Você teve a Oprah, mas você teve outras pessoas que, enfim, tinha essa. Lá você tem
fica equilibrado a quantidade de pessoas que são sênior e a quantidade de pessoas que são jovens, assim, nesses postos, né? Nesse lugar de âncora, nesse lugar de entrevistador. E aqui no Brasil nós não temos isso. A nossa maior referência de apresentação de talk show é o Jô. Hoje o único programa de talk show, né, considerável, um ótimo programa de talk show é o Pedro. Você teve a Marília por muito tempo, você tem o Roda Viva, você tem algumas outras coisas que são talk show, mas que são ali comandadas por pessoas com, sei lá, mais de 20 anos de carreira e ali na faixa dos 40, 50, 50, 60. Isso não é um problema, mas acaba que a gente vai se firmando em beabás, em feijões com arroz. Você não cria possibilidade de, enfim, representatividade com outras frentes, outras pessoas. Então, eu falei, por que eu não posso me ver como apresentador de talk show? E onde é que eu vou fazer isso? As pessoas estavam investindo muito nas lives, né? E o meu Instagram sempre foi uma rede social mais bombada, onde tive mais seguidores. Eu falei, poxa, eu tenho esse Instagram. As pessoas gostam do conteúdo que eu produzo. E eu tenho alguns amigos que eu posso entrevistar. Todas as pessoas que eu entrevistei são os meus amigos. Então eu falei, se eles disserem para mim que não vão me dar entrevista, acabou a amizade. Então, como é que eu posso fazer para... Né? Então, nesse momento, eu vou utilizar os meus amigos, todos eles toparam. E foi uma delícia, porque, imagina, gente, eu, mais duas amigas que me ajudaram a fazer, ajudaram ali com pesquisa, nós fazíamos quase o segmento de programa de televisão. Cada entrevistado, pesquisa e roteiro, não era nada da minha cabeça. Terminamos semana passada, nós fizemos 40 entrevistas, 2 por semana, uma hora, 2 vezes na semana, era sempre segunda e quinta, e 1 hora em cada dia, com um entrevistado. E com isso eu entrevistei Lilia Schwartz, eu entrevistei Rita Lobo, eu entrevistei Maria Ribeiro, Marcelo Tais, eu entrevistei o Flávio Dino, governador do Maranhão, eu entrevistei o poeta Sérgio Vaz, eu entrevistei o Muniz Sodré. Poxa, teve tanta gente bacana, tanta gente da mais variada, sabe, vertente, e todas elas estavam ali. A brincadeira era, pode entrar. Sempre quando a gente está falando, né, na live, quase assim, a pessoa aparece e fica com aquela cara assim, será que eu estou ao vivo? E aí fala, vem, gente, estamos aqui entrando, podem entrar, a gente está aqui, né, começando. Eu falei, poxa, esse pode entrar, quando eu falo esse pode entrar, é como se eu estivesse abrindo da porta da minha casa, falando, vem, pode entrar. E era fazer inclusive, eu estou fazendo no estúdio do Pode Entrar, que aqui é a parte hoje mais conhecida da minha casa. Que honra! Essa parede vou falar, né, que é feita propositalmente, essas 2 cores, por conta do cenário, mas é uma mentira, aquela parte que faltou a tinta, mas a parte de um quadro nosso. Então, aqui, e os meus livros ficam todos aqui. Então, eu estou falando do estúdio, né, do remanescente estúdio do Pode Entrar. E é daqui, semanalmente, montar essa estrutura. E, rapaz, eu vou te dizer, é cansativo, porque você se prepara, você está ali empreendendo, você está ali conversando. Assim, eu lembro que a primeira entrevista caiu no meu colo, era justamente com a Lilia Schwartz. E não sei se todo mundo soube, a Lilia teve uma das polêmicas do ano, foi a Lilia escrever sobre um clipe da Beyoncé. E era o dia seguinte a publicação na Folha. A Lilia estava recebendo massacres de todos os lados. Quem a apoiava, quem não apoiava, ela estava levando de todo mundo. E a entrevista já estava marcada há 2 meses. E teve um momento que ela falou assim, eu estou pensando em desmarcar. Eu falei, não faça isso. Nós vamos falar sobre o assunto com pessoas adultas na live. E até hoje foi a que todo mundo mais assistiu. Teve um pico de 3.000 pessoas assistindo na hora, quase 15.000 pessoas passaram ali enquanto a live acontecia, e o IGTV que ficou
tem, acho que 5.500, 6.000 visualizações. Para um Instagram com 8.000 seguidores, é bastante. A média de visualizações das entrevistas orbita entre 500 e 700. Então, era o público, imagina, que é quase um público de um grande evento, né? 700 pessoas viram sua entrevista, é um público grande, né? Então, era muito rico. E as pessoas também mandavam muito, assim, a entrevista tal pessoa. E as entrevistas fluíram de maneira muito orgânica, porque era isso. Era eu de dentro da minha casa, muita gente queria vir na Rocinha, nunca veio, conversando comigo, estando na minha casa e ela na dela. Então, a brincadeira era de ela entrar na minha, eu entrar na dela, e a gente poder fazer com outras pessoas, né, essa conexão via Instagram, e que deu muito certo. Se vai ter segunda temporada, eu não sei. Eu já entreguei um spoiler hoje, que é o projeto do UOL. Eu vou só botar um mel na boca, assim. Vai que o Pode Entrar vire um programa de televisão. Vai que, eu não sei. Que legal, hein? Eu não sei, mas assim, talvez vire para uma plataforma de streaming aí, que está ligada a um canal de televisão. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. E mais uma vez eu vou estar atuando como mídia independente, produzindo aquele conteúdo e não estando firmemente atrelado àquele veículo, mas disponibilizando o meu conteúdo ali produzido nessa plataforma. O Pode Entrar é mais um sucesso porque mexe, né, como a gente estava falando, com relação a você entrevistando as pessoas, né, nas rodoviárias, com o sentimento, né, com o fato de as pessoas se abrirem e você as deixar completamente né, assim, à vontade para exatamente entrarem na sua casa, você nas delas, e vocês poderem conversar, né, sobre diversos assuntos, quer dizer, mexe de novo. Não, e assim, eu pontuo só uma coisa, e se vocês concordarem, falem, tá? Por favor, agora é o momento de vocês falarem. Quase todas as iniciativas audiovisuais feitas durante a pandemia, que ficaram em casa, por exemplo, para mim, eu falo para nós porque eu ainda me sinto parte do programa, e eles também me veem como foi disparado uma das melhores temporadas do Conversa com Bial, porque o Pedro estava em casa e as pessoas estavam... Gente, vocês não sabem o quanto é difícil para um entrevistado ir a um programa de televisão. Sabe assim, passar por tudo aquilo ali. Quando é que a gente ia ter Barack Obama indo ao Bial, né? Sabe assim, não ia. Então, muito difícil. E como repercutiu nas mídias o que o Barack Obama falou para Bial, né, na entrevista. Então, assim, realmente, para mim, está sendo maravilhoso. Assim. E você vê já até o Altas Horas ficou muito melhor com o Serginho fazendo de casa. Semana passada ele voltou, já quebrou ali o clima. Todo mundo já falou assim, olha, volta, porque não ficou legal. É um caminho sem volta o que a gente começou a fazer nessa pandemia. Produzir de dentro de casa, infelizmente, é difícil, é mais puxado, mas você consegue coisas que, se eu tivesse sentado numa bancada e não fosse eu, assim, se não fosse eu, uma pessoa jovem, negro, periférico, favelado do Rio de Janeiro, não me daria entrevista. Se eu não tivesse essas mesmas características, estando na minha casa, se tivesse com essas mesmas características, mas estando numa bancada, eu também não conseguiria essas entrevistas. Porque paira ainda muito medo disso, né? É uma pessoa que já é o Pedro Bial, é a Marília Gabriela, é o Serginho, sabe assim? E você só quer se sentir em casa, assim, de chinelo no dedo e moletom e falar, eu vou dar uma entrevista, mas eu estou na minha casa. E vai ser rico por eu estar fazendo, e vai ser ainda mais rico porque eu estou fazendo dessa forma. É verdade. Não, com certeza. Perfeito isso.
Bem, gente, vou abrir para vocês, para as perguntas agora, imagino que haja bastante. E estava vendo aqui no nosso bate-papo, nosso chat aqui, a Jéssica tinha colocado que essa experiência, né, a sua, pelas rodoviárias, como deve realmente ter sido valioso para você, né, como Muito. pessoal e profissional, muito legal. O Tiago estava comentando, depois de ter feito a pergunta também para você, e tal, que ele vê alguns videocasts que até há pouco tempo seriam impensáveis para a TV, os 3 ou mais caras falando de assuntos da vida por 2 ou mais horas. O sucesso está sendo tão grande que eu acredito que a TV vai ficar mais flexível a esses novos formatos, né? Aquilo que exatamente você estava falando. E depois a Jéssica também, comentando que nessa pandemia, né, se entregou ao jornalismo literário, exatamente por isso, para mergulhar o máximo possível nas histórias, entregá-las da melhor maneira. Bem legal. Muito bom, Jéssica, muito bom, muito bom mesmo. E falando mesmo da Carol, né, dizendo que a diversidade dos entrevistados foi fantástica. Aqui foi do Conversa, Carol, que você estava comentando? Isso, tá, no Conversa, legal. Mas eu recomendo, Cá, que você vá lá no Pode Entrar, porque, olha, assim, foi um negócio que você tinha o Preto Zezé, que é hoje o presidente global da CUFA, e na semana seguinte você tinha a Rita Lobo, na semana seguinte você tinha o Sérgio Vaz, eu entrevistei o Leone, eu entrevistei a Maria, eu entrevistei a Giovana Ná. Tinha uma diversidade de... Olha, eu não estou deixando... Por favor, vá lá depois. Não está deixando a desejar ao Pedro Bial. Não estou deixando, não. Eu posso não ter entrevistado o Barack Obama, mas porque era isso também. Eu acho que... Vai chegar lá, vai chegar. Não era isso também, gente. Era fazer, de certa forma, da minha forma, né? Era fazer com que pessoas que não eram conhecidas e que eu conhecia, espalhadas pelo país, fossem conhecidas ali, para que as pessoas que me conhecem, me seguem, também conhecessem. E as pessoas que já são conhecidas pudessem estar dialogando comigo. Eu fiz uma entrevista assim maravilhosa com uma amiga minha, que a Flávia conhece, que é a Ana Paula Araújo, sobre o livro que ela está lançando, que foi espetacular. Eu fiz uma entrevista com Pedro Tourinho, que muitos de vocês devem não conhecer de nome, mas ele ontem lançou ele é o produtor executivo do documentário Made in Honório, da Anitta, e é o cara dono de duas das maiores agências de publicidade do país, a Flags e a Soco. E ele está por trás do Gil, do Silva, da Anitta. Ele está por trás de quase todos esses artistas, assim, baiano. Então, conversei com ele, falamos de conteúdo audiovisual, falamos da publicidade. Então, tinha, assim, a capilaridade de assuntos e de pessoas ali com a gente, e de que eu poderia estar ou apresentando, ou ajudando, né, a pessoa se apresentando, ou, enfim, pessoa já conhecida, tendo ali espaço para a gente bater um papo, foi de uma riqueza, assim. E era colocar todo mundo nesse mesmo balaio, assim. Era fazer uma semana com a Rita Lobo e a outra com a Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional. Era entrevistar o Muniz e entrevistar o poeta Sérgio Vaz. Era ter esses casamentos, assim, que aparentemente ficam loucos quando você olha de longe, mas quando você vai ver depois da entrevista, você fala, caramba, que coisa bonita que ficou, um panorama bonito de 40 entrevistas, né? E 40 entrevistas é para poucos. Que legal. A Carol, olha, já disse que já viu no seu Insta, viu? Já está salvando aqui vários. Por favor. Foi boa a propaganda, muito legal. O Fernando aqui está dizendo que trabalhar na mídia convencional exige seguir a linha editorial do veículo, que necessariamente não é a sua, né? Ser independente lhe apresenta o risco de ficar preso às bolhas. Exato. Foi por isso que montei o Pode Entrar, porque eu era o meu editor-chefe. Eu escolhia que eu queria entrevistar. Era ter esse entendimento, né? A Ju Gomes. A Ju Gomes foi minha aluna. Que legal.
aluna, super fofa, uma pessoa incrível, excelente profissional também. Está dizendo que live incrível, muito bom te ouvir. Eduardo, uma grande aula, muito obrigada mesmo. Obrigado vocês por terem ficado até aqui, e a Flávia, com certeza. Foi muito. É sempre bom a gente estar falando com pessoas colegas de profissão. A gente acaba bebendo muito do que os colegas estão pensando, do que vocês estão pensando. Nossa amada e mestra mãe, né, dessa coisa de fazer TV, dessa caixa de fazer maluco, salve ela, Alice Maria, diria, né, agora viria aquela frase, né, TV é obra coletiva, né? TV se faz com coletivo, né? Então não tem como eu ser produtor audiovisual sozinho, tem que ter ali, eu tenho que escutar a Flávia tem que me escutar, eu tenho que escutar vocês, tem que escutar a Carol, o Thiago, tem que escutar a Jéssica, tem que escutar a Ju, tem que escutar todo mundo para que a gente possa fazer um trabalho ainda mais bonito, mais impactante, mais importante, melhor, bem mais feito, melhor pensado, melhor estruturado, melhor apresentado para quem está nos assistindo. Essa é a grande questão. Eu digo, sempre, televisão é um trabalho em equipe, não tem jeito, né? Não adianta ver só o resultado final ali, um repórter aparecendo, o apresentador também, apresentando o telejornal, mas tem toda uma equipe que está trabalhando pelos bastidores ali, que começa num apurador, no pauteiro, cinegrafista, diretor de TV, operador, já tem tanta gente por trás. Se não fossem essas pessoas e a vontade, né, de elas fazerem o melhor, esse resultado não sairia, o telejornal não ficaria pronto, não, a gente não teria realmente esse produto final com a qualidade, né, que é oferecida ao telespectador. Precisa do empenho, da vontade, de não terem os egos, né, essas vaidades, esses egos todos, precisa tudo isso, e as pessoas estarem trabalhando mesmo coletivamente, se ajudando, né? É um trabalho mútuo, mas muito mesmo em equipe, e como é importante, né? Estarem todos juntos nesse processo. Então, assim, isso é fundamental mesmo. A Jéssica está botando, eu fiquei pensando sobre a questão de sonhar com grandes emissoras e agora penso que eu sou minha melhor emissora. Nos tornamos obrigatoriamente multimediáticos, é verdade, né? É verdade. Essa aula foi exatamente, né? O tema dela era é possível, né, fazer um audiovisual independente, né? A independência é possível. Edu esclareceu isso, né, perfeitamente, dizendo que todos somos, né, uma emissora. É só a gente ter lá o nosso celularzinho, nosso conteúdo, uma ideia, né, na cabeça, uma câmera na mão, igual a Rocha, a gente já sai realmente... Não, e mesmo para quem agora não tem, assim, eu ainda não me vejo fazendo vídeos. Beleza, escreve, abre o Medium, coloca ali teus textos, manda para os teus amigos, quem vai me ler? Faz uma lista de transmissão, manda para a galera que te segue, bota no teu Twitter, bota no teu Facebook, bota no teu Instagram. Eu não consigo ainda fazer. Faz uma arte, começa a se ver como possível. Né? Em alguma coisa vai ter vazão. Eu tenho muita vergonha. Pense, se Flávia tivesse vergonha, não estaria aqui hoje sendo professora de vocês. Se eu tivesse vergonha, eu não estaria aqui conversando com vocês. Vamos perder. Uma vez, eu sou muito tímido. Muito tímido. Eu também. Fui a vida inteira muito tímida. Eu fui perdendo... Eu sou muito tímido. Mas isso mudou para mim. O Jô uma vez falou, eu passei a ser menos tímido quando eu descobri que todo mundo era. Uhum. Então é muito disso, assim, eu tenho muita vergonha, não tenha vergonha. Alguém pode estar precisando nesse momento do teu conteúdo, do teu vídeo, do teu texto, do teu áudio em podcast, da tua imagem ali, da tua arte, do teu desenho. Alguém está precisando disso agora. Faça. É verdade. Essa coisa da timidez é engraçada também, porque eu fui tímida a vida inteira, né? Daquelas adolescentes, botava o cabelo no rosto assim, para falar, né, com as pessoas, morrendo de medo de falar, e, de repente, né, fazendo telejornalismo como? Mas, no quinto período, exatamente cursando essa disciplina que hoje eu dou, telejornalismo, eu fui apresentadora do telejornal do Luiz Nachibim, né, que também leciona na PUC, e ele brincou e ainda falou, você vai ser minha colega na PUC, na Globo, a gente vai se encontrar por lá, porque ele era repórter, na época, na área de esportes, e eu
percebi que, diante da câmera, era como se eu não visse aqueles milhões de olhares, né? De você estar, por exemplo, falando para uma plateia. É diferente, né? Vários olhares, todo mundo te olhando ali, podendo comentar e tal. Na câmera, não. Tem milhões de telespectadores, mas você está olhando para uma lente, então você não está olhando, né, o olho a olho das pessoas. E aí eu fui me soltando, falando para aquela lente, como se, né, fosse só assim, uma pessoa falando comigo. E ali eu ia me soltando, ia interpretando as notícias, ia brincando, ia conversando. As pessoas falavam, nossa, parece que está sempre conversando com o telespectador, fica muito à vontade diante da câmera e tal. Tem essa empatia, né, com a câmera. E pronto. E aí depois acabei recebendo o convite para dar aulas na PUC, quando eu me vi voltando a falar, então, para milhões de pessoas, né? Milhões de alunos, assim, pode dizer. É verdade. Os olharezinhos, mas aí eu já estava mais tarimbada por conta de ter pego essa experiência, né, com a câmera. Foi engraçado. Nunca me imaginei. É verdade. Fazendo aula, nada disso. Deixa eu ver aqui, Rosângela, muito bom ouvir você, como professora de telejornalismo na universidade. Que legal, do estado de Minas Gerais. Muito bom ter participado de Minas. É bom saber que o novo sempre virá, que virá com qualidade e paixão através de profissionais como você. Obrigada. Puxa, muito obrigado. E você também. Muito legal. Jorge, sem sombra de dúvidas, estive por toda a minha vida nesse modo de ancorar meu sucesso em grandes emissoras e ou produtoras. Pelo falar hoje dessa maneira, muda meu ponto de vista por completo. É um mundo novo, que se abre literalmente. Muito obrigado por essa luz, Edu. Muito obrigado por essa oportunidade, Flávia. Ai, que bom. Muito obrigado. O Jorge, quando você estava falando da experiência, eu reparei aqui, quando eu estava falando da experiência exatamente de, né, escutar as pessoas, os depoimentos das pessoas nas rodoviárias, ele bateu palminha também. Foi bonitinho. Assim. O Jorge se emocionou também. Assim como todos nós, é muito legal. E o Tiago, eu pulei aqui, viu? O Tiago também foi meu aluno e botou bonitinho aqui que tudo isso que a Flávia está falando agora dá para viver na prática sendo aluno dela. Risos. É verdade. Obrigada, Tiago. Um beijo para você. Muito bom você estar aqui também com a gente. Alguém quer fazer alguma pergunta específica para o Edu? Vocês estão assim botando os comentários, mas alguém quer perguntar alguma coisa durante, né, a fala dele, que vocês tenham ficado com dúvida, queiram complementar mais? Quiserem fazer aqui pelo chat, ou, né, também quiserem que a gente desmute vocês, né, porque todo mundo mutadozinho aqui, tadinho. E aí querem falar, às vezes não podem. Quiserem falar também. Samuel, vou tentar tirar várias ideias do papel depois dessa conversa. Muito inspirador. Que bom. Depois venha contar aqui para nós, viu? Tem outros bate-papos aí, você já vai contando o que você está pensando, o que você está querendo, está tirando de ideia e colocando em prática. Mais alguma coisa por aqui? Será que o sinal do Edu caiu? Não estou vendo mais o Edu agora aqui. Jéssica, obrigada pela aula maravilhosa de vida e profissional. Me formei dias antes da pandemia, neste ano em jornalismo. Fiquei desesperada, me perguntando como sairia disso. Agora eu estou fervilhando de ideias. Ai, que bom. Essa era a ideia mesmo, né? Que essa aula, que as outras que estão por vir, ajudem vocês né, ajudem vocês a ter várias ideias, né? Que fervilhem mesmo, que vocês fervilhem aí cheios de ideias para o futuro profissional de vocês. O que a gente puder ajudar, nossa, vai ser um prazer, né? E vê-los brilhando depois nesse mercado é mais prazeroso ainda, com certeza, para todos nós. Professores, né? Como disse a Rosângela aqui, professora também da Universidade do Estado de Minas. Bem, gente, então, acho que é isso. Só para reafirmar a vocês, a gente para agora, né? Natal, Ano Novo, dia 5, terça-feira, a gente volta com a live do Guto Abranches, que também tem a experiência de quase 30 anos de carreira, trabalhou na mídia impressa, na Veja, na revista Veja, né? Na Folha de São Paulo,
também em emissoras, trabalhou na TV Cultura, na CNT, até recebendo o convite da Alice Maria, né? Edu mencionou ali, a queridíssima Alice Maria, que foi quem me convidou também para trabalhar na Globo News, né? Na estreia do canal. Então, ele ficou lá como editor-chefe, apresentador do Conta Corrente, depois foi repórter especial na Praça do Mato Grosso, do Jornal Nacional, repórter, né, na época também pela Globo News, fazendo comentários, Jornal das 10, apresentando o Bloco de São Paulo de lá. Já trabalhou na Band e agora também desenvolvendo trabalhos para a internet, então tem algo aí da trajetória para dividir com vocês, espero que vocês gostem também, que seja bem proveitoso, como foi, né, a live do Edu. E no dia 12 a gente tem o Armindo Ferreira, que é um dos blogueiros aí mais vistos do país na área de tecnologia, é um geek, né? São os amigos do geek. Ele é o blog do Arlindo, né? E ele abandonou tudo, ele tinha o jornalismo tradicional, né? Também foi uma coisa meio igual ao Edu. Ele trabalhava no SBT, na Globo, abandonou para montar o blog dele. A princípio, ele tinha meio vergonha de falar assim, ai, meu Deus, eu tenho um blog e tal. Hoje é o maior orgulho da vida dele, né, esse sucesso todo, e ele vai contar, né, todas essas ideias, né, quando surgiram, como foi tudo isso, essa trajetória dele. E é isso, e como eu falei, isso é um aperitivo para o nosso curso, né, que começa mesmo no dia 19 de janeiro, dura 2 meses, de 7 às 10 da noite. Tá? Mais informações na página da CCE. Quero agradecer, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Gente, foi incrível, muitíssimo obrigado, e é uma honra fechar. Foi o meu último evento do ano, uma honra ter fechar o ano assim de eventos de live, participações dessa forma. Flávia, é um prazer estar com você. Convite seu, aceito, sempre estarejar, e na presença de pessoas especiais como essas que estão aqui com a gente, foi ainda mais rico. Muito obrigada, Edu. Eu fiquei muito feliz assim que eu liguei para o Edu para chamá-lo para essa live. Ele topou na hora, foi super gentil, super fofo, como sempre. E, nossa, foi uma alegria, né, podendo ter aqui hoje com a gente, dividindo toda essa experiência, né? Vocês viram que é uma trajetória imensa, profissional, né? Apesar de 22 anos de idade. Mas acho que eu aqui as nossas redes sociais, para você quiser ir lá me ver, onde eu deposito tudo, no Instagram, @EduCarvalhoL. E é isso. Então, assim, né? O Edu foi extremamente solícito, um fofo, e espero que vocês tenham gostado demais. Né? Eu adorei esse nosso encontro e, né, teremos outros. Com certeza, quando o Edu tiver novos projetos, que não vão parar de surgir projetos para o Edu, né? É uma cabecinha pensante aí, cheia de ideias, sempre fervilhando as ideias, e a gente vai ter aí eu posso chamar para futuras, né, aulas abertas, né, também, e no curso, né, para quem for fazer, ele vem aqui compartilhar mais experiências dele. E é isso, Edu. Super obrigada. Tá? Um Feliz Natal, Edu, para você. Tudo de bom. Saúde, né, que é o que temos de mais precioso em nossas vidas. Saúde para você, para sua família. Muita paz, alegria. Que tudo que em 2000, que você pensou, né, em 2020, aconteça em 2021. Né? Se Deus quiser, que seja um ano mais promissor em relação a tudo, né, que a gente entra com o pé direito. Tá? Vocês, se Deus quiser, ainda vou ver, né, em janeiro, mas desejo mesmo a todos, tá, meninos? Obrigada aí pela presença nessas 2 aulinhas, viu? E a gente se encontra em janeiro, tá bom? Adorei vê-los por aqui. Obrigada mais uma vez.